Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre doenças degenerativas na coluna vertebral. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia da coluna, Dr. Martins Bach Neto. Olá, Dr. Martins, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Dica do Especialista. Oi, Fran, obrigado pelo convite. Então, hoje o tema que a gente vai falar é um tema bem polêmico, né? Que aí muitas pessoas ficam com medo quando recebem esse diagnóstico, que são as doenças degenerativas na coluna vertebral. Dr. Martins, explica um pouquinho pra gente sobre isso. Quando a gente fala de doença degenerativa, né, a maioria dos pacientes ficam já com medo, né, degeneração, né? A degeneração é um processo que vai envolver as articulações. Então, sempre que a gente tem uma articulação na junção dos ossos, a gente tem uma articulação e essa articulação tem um revestimento cartilaginoso, e esse revestimento cartilaginoso, com o passar do tempo, ele vai sofrendo um processo de desgaste. A esse processo de desgaste a gente chama de degeneração. Então faz parte do processo do envelhecimento. Então todo mundo vai ter um processo de degeneração e todo mundo vai ter então um processo degenerativo na coluna. Então o processo degenerativo envolve na coluna especificamente alguns desgastes dos discos. Os osteófitos vão formando na coluna, o famoso bico de papagaio. Então, na verdade, é uma consequência do desgaste. As hérnias são consequência de desgaste. Então, faz tudo parte do processo degenerativo. Então, onde tem articulação, pode ter degeneração. Então, e a degeneração é um processo assim, vai envelhecer, vai degenerar. Isso daí é uma coisa que vai acontecer, que pode acontecer em todas as articulações. E doutor, quem está mais propenso a ter? O jovem também pode acometer ou não só na parte do envelhecimento, como o doutor já falou? É um processo evolutivo, né? Um processo que, como eu falei, a maioria das pessoas vai ter, mas um dos principais fatores do processo degenerativo é o fator genético. Então, aqueles pacientes que os pais têm degeneração, têm artrose, processo de desgaste já na coluna, o bico de papagaio, tem maior chance de ter então a degeneração também na coluna. Isso aí às vezes pode acontecer já em pacientes jovens também, a gente pode observar. Então não é um processo que só vai ter na idade no idoso. Então pode aparecer em jovens, dependendo do fator genético, e alguns fatores assim de sedentarismo, má postura, falta de reabilitação para a coluna, e globalmente todas as articulações pode ir levando ao processo de degeneração. E vamos falar uma característica então do sintoma da pessoa que já está com esse processo, né, de degeneração. O principal sintoma da degeneração, como em outras articulações também, é a dor. Então, o processo degenerativo ele cursa com dor. Quem tem degeneração, então vai ter na parte óssea existem terminações nervosas. E essas terminações, pelo processo degenerativo, causam uma irritação dessa terminação nervosa que vai gerar o quadro de dor. Certo, doutor. E como que o doutor chega no diagnóstico então dessa lesão degenerativa? Então, a degeneração faz parte, então, do exame clínico do paciente, né, dos sintomas. O paciente vai se queixar de dor, o paciente às vezes pode ter um histórico já de família, já de dor de coluna, de dores em outras articulações. E a partir do exame clínico, a gente pode suspeitar, então, desse processo degenerativo. E a gente pode utilizar de alguns exames de imagens para confirmar essa degeneração. As radiografias, as tomografias, as ressonâncias nuclear magnéticas, então, vão nos auxiliar que tipo de degeneração o paciente apresenta. E depois que o doutor, né, diagnosticou, conseguiu saber qual é o tipo de degeneração, no caso, que a pessoa tem, como é feito o tratamento? O tratamento, principalmente da degeneração, não tem escapatória. É fazer algum tipo de reabilitação para essa coluna. Uma parte de fortalecimento para a coluna, algum tipo de atividade física, um pilates, uma academia, uma hidroginástica, geralmente aquilo que os pacientes têm dificuldade de fazer, né? Então essa é a principal base do tratamento. No caso da coluna, se essa degeneração está fazendo alguma compressão de alguma estrutura nervosa, às vezes a gente lança mão de algumas medicações, às vezes pode ser caso de algumas infiltrações, às vezes casos onde essa compressão nervosa está gerando um dano neurológico ao paciente, tem alguns casos também, às vezes precisa fazer cirurgia. E já que o doutor citou na questão da cirurgia, como ela é feita? Então, a cirurgia, tem que ficar claro, não é para tirar a degeneração, é uma consequência da degeneração que pode ser então um estreitamento do canal da coluna. Na coluna vertebral a gente tem um canal, que é onde passam os nervos,
E às vezes esse processo degenerativo leva a um estreitamento do canal. E esse estreitamento aí pode dar a dor no ciático, pode dar dor nas pernas, o paciente pode ter dificuldade para andar. E às vezes nesses casos necessita então fazer a abertura desse canal para descomprimir as raízes que estão apertadas. E depois que fizer essa cirurgia, a pessoa ela consegue ter uma vida normal? Ela vai continuar com o processo degenerativo, mas ela vai ter o nervo livre, né? Então ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Então também vai voltar no tratamento das pessoas que não têm a compressão nervosa, né? Que é hábitos de vida saudáveis, atividade física, sempre vai recair na questão da reabilitação, que é a base fundamental do tratamento. E tem alguma coisa que fica, depois que fez a cirurgia, algo que não consiga fazer, que tem alguma limitação ou não? Aí depende do estágio que o paciente descobriu o seu problema, né? Alguns estágios que o paciente já está muito avançado, já tem algum déficit neurológico, muitas vezes alguns déficits podem ser não reversíveis, né? Então dependendo do estágio que o paciente está. Mas se o paciente faz uma prevenção, faz um trabalho educativo de fortalecimento, geralmente é um paciente que já vai descobrir precocemente o seu problema, né? Doutor, então só para a gente encerrar aí a dica do especialista, já que o doutor tocou aí na questão de prevenção, quais são as dicas que o doutor deixa então para essa pessoa, né, o paciente, enfim, não desenvolver essa degeneração? Então, a degeneração, para prevenir a degeneração, a principal dica que é hábitos de vida saudáveis. Então, atividade física, atividades aeróbicas, bicicleta, caminhada, academia, pilates, hidroginástica, tem que mexer o esqueleto, sem preguiça. E doutor, olha só, alguma coisa que tem que evitar também, para não... Para evitar, na verdade, então, má posturas, carregar pesos excessivamente, então são vícios posturais que a gente vai adquirindo ao longo do... Não adianta às vezes a pessoa vai lá, faz a sua atividade física 2, 3 vezes na semana e depois ficar lá 8 horas sentado, no sofá, posturas inadequadas, então tem que ter essa reeducação. Senão também só o efeito de fortalecimento 2, 3 vezes na semana também não vai ser suficiente. Certo, doutor. Então eu acredito que o conteúdo ficou bem rico. As pessoas que aí ficaram curiosas sobre essa degeneração tiveram uma boa explicação aí com o senhor. Muito obrigada então pela sua participação. Obrigado pelo convite. Espero que os amigos do canais aí tenham gostado. Quem gostou aí dá um like, pode compartilhar o vídeo aí para nós. Certo, doutor. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.